Olá, seja bem-vindo ao último programa da TV Cocari de 2019. Confira o que temos para você no programa de hoje. Retrospectiva. O presidente da Cocari, Vilmar Sebold, estará em nosso estúdio comentando sobre como foi o ano de 2019 para a Cocari. No programa de hoje você também confere os melhores momentos da confraternização que aconteceu no último sábado para os colaboradores da Cocari que atuam no estado do Paraná. No quadro Cocari Responde de hoje, um dos profissionais da cooperativa responderá uma dúvida muito comum entre os produtores. Fique conosco, pois a dúvida respondida pode ser a mesma que a sua. Confira também os eventos dos próximos dias na agenda da semana. O ano de 2019 passou por altos e baixos no âmbito econômico nacional. Contou com alterações sucessivas dos juros, altas e quedas históricas da cotação do dólar, entre outros acontecimentos. Mas como será que foi o ano de 2019 para a Cocari? Para fazer uma retrospectiva desse ano que está quase chegando ao fim, recebemos hoje em nosso programa o presidente da Cocari, Sr. Vilmar Sebold. Vilmar, é um prazer, uma honra para nós recebê-lo aqui novamente nos estúdios da TV Cocari. E gostaríamos de conversar um pouquinho com você sobre como foi o ano de 2019 para a Cocari. Primeiro, muita inovação, muita novidade, muita velocidade, muita mudança e muita necessidade de adaptação. Nós precisamos nos adaptar, as pessoas que estão produzindo precisam se adaptar a esses novos tempos. São desafios, mas existe muita gratificação também. E nós tivemos então aí uma safra, de soja nesse ano, que houve alguns problemas em relação ao clima. Como que você avalia esse item? Na verdade, quando nós começamos o ano, primeiro nós tínhamos uma instabilidade, uma insegurança do país como um todo, né? Nós entrávamos entrando num novo momento político, um novo momento com um novo presidente recém-eleito, muita indefinição, muita discussão, muito comentário de mídia em relação a tudo isso. E a nossa safra de soja, ela realmente foi desafiadora. Nós tivemos um problema bem sério de veranico aqui no Paraná, de temperatura muito elevada, que acabou gerando problemas sérios de escaldagem da planta, onde a soja realmente em grandes áreas acabou sofrendo muito com esse processo e acabou afetando a produtividade. Mas ainda assim, para nós o estrago foi menor do que no Cerrado. Aqui no Paraná ainda foi menor do que a nossa região no Cerrado. Lá realmente a estiagem foi muito longa, passou de 30 dias de estiagem num monte de regiões lá. E lá nós tivemos grande parte dos produtores produzindo em torno de 30 sacas por hectare, ou até menos do que isso, o que realmente fica muito, muito difícil de fechar a conta. Ela não é conta que fecha. Então, ao final desse ciclo da soja, nós conseguimos construir com os produtores uma solução para poder virar esse episódio. Tivemos na sequência, não uma safrinha de milho, mas uma safrona de milho, que não compensa e não remunera aquilo que se perdeu na soja. Mas pelo menos é um alento. Ele traz ganho e recompõe um pouco do fluxo de caixa do produtor. Continuidade, tivemos nova frustração com trigo. Então o produtor que plantou milho, legal, e o produtor que plantou trigo, problema seríssimo daí de geada e de estiagem. Então esse comprometeu realmente a produtividade. O que foi mais difícil em relação a todos os outros foi o café esse ano. Porque o café realmente vem de uma diversidade de preço que vem muito baixo, um preço complicado ao longo do tempo, o ano inteiro se manteve assim, e nós temos visto na nossa região muitas áreas ainda sendo erradicadas. Então a gente vê que no Paraná continua se trabalhando muito a questão de qualidade, mas cada vez com maior especialidade. E aquele café que é um café, digamos, mais ou menos, ou um café de média tecnologia, ele vai cada vez mais diminuir. Por quê? Porque quando você olha, comparado com a remuneração da soja, ele realmente não tem como competir. Mas numa média geral, eu diria que ainda o produtor continuou, ou conseguiu fazer bons negócios e conseguiu rodar o seu negócio e a sua produtividade. E já caminhamos agora para a soja de 2020. Começamos também com alguns abalos em função de falta de chuva, mas historicamente, quando nós olhamos a questão de falta de chuva no início da cultura, essa falta de chuva, essa escassez hídrica faz com que a raiz vá mais fundo. E aí, historicamente, nós temos tido boas safras.
porque aí depois, como ela vai procurar mais longe a água, vai procurar mais longe a comida, efetivamente depois a gente percebe uma melhor produtividade, que é o que nós estamos torcendo para que esse ano se repita, porque o produtor nosso precisa de uma safra cheia para poder de novo se ajustar e se alinhar em relação a tudo que está acontecendo. E um dos lançamentos esse ano foi uma novidade aí na forma de oferecer as sementes Cocari para o associado? Na verdade é um passo além, né? Porque isso já existe com a semente de milho. Então o que nós lançamos esse ano foi tanto a saca da semente de soja com o número de sementes contadas e controladas, como lançamos o bag com o número de sementes contada e controlada. O produtor hoje sabe quanto que ele vai colocar de semente por metro, com espaçamento, portanto fica fácil ele calcular quantas sementes ele vai colocar por hectare. Portanto, fica fácil ele controlar quantas sacas ele precisa para que possa ter o plantio da área. O que facilita isso? Nem sobra nem falta semente. E esse ano, realmente, as sementes que nós conseguimos produzir foram fantásticas em germinação e vigor. Tanto é que todos os testes que nós fizemos, eles demonstraram sempre que esse ano foi de alto rendimento. E nós entendemos que nos próximos anos, tudo que nós fizermos de semente de soja vai caminhar por esse controle exatamente em função do valor agregado que existe. Então, essa inovação, da mesma forma, me permita, Cláudia, que a gente fez esse ano bastante investimento nos entrepostos, adequando a estrutura. Quer seja a estrutura de operações, quer seja a adequação e manutenção, para conseguir maior celeridade, maior agilidade no recebimento da safra dos produtores, da mesma forma que fizemos as adequações e modernizações das fachadas. Isso está em andamento, alguns já concluídos, outros em fase de implantação, e o objetivo nosso é uma padronização visual da cooperativa como um todo. Então isso também vai passar na sequência pelo processo das indústrias, da sede já está em andamento, onde nós queremos uma identificação visual. A gente entende como isso sendo também uma forma de valorizar a marca. E aí você tem então esse aspecto da questão operacional, mas a questão dos ajustes, ele realmente gera um movimento bastante intenso. E ainda pensando em agregar valor aos produtos para oferecer maior rendimento para o associado, tem essa inauguração da nova fiação Cocari. A fiação, então, ela é considerada uma das melhores indústrias de têxteis, de fios da América Latina. E só que no ano passado nós tomamos um susto, porque nós tivemos um princípio de incêndio na sala de abertura que ela poderia nos colocar fora do mercado de muito próximo a um ano, quem sabe, se tivesse sido mais sério. Conseguiu se controlar, mas deu um grande susto. Então, naquele momento, já era uma decisão antiga, que existia já uma autorização prévia, nós voltamos com o assunto ao Conselho e aí foi nos autorizado, então, pelo Conselho de Administração, a fazer a duplicação da fiação. Então, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos espelhando a sala de abertura, então, ao invés de termos uma sala que é toda automatizada, teremos duas salas automatizadas e aí colocamos uma linha de fio open-end, que nós já tínhamos parte dos equipamentos, e aí complementamos com a importação e fizemos, então, uma ampliação importante no processo de industrialização. Conseguimos um financiamento do BRDE no Brasil para a parte civil e um financiamento internacional para a questão da importação das máquinas necessárias. A questão da fábrica de rações, continuamos o processo, hoje é considerada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária como uma das melhores plantas também, e agora estamos com foco em expansão de mercado para uma retomada em relação a isso na fábrica de rações. Então eu acho que dentro desses movimentos as coisas estão ajustadas. Para a Aurora, dentro da intercooperação, todos nós estamos acompanhando no mercado a crise da peste suína na China e toda a decorrência disso que está acontecendo. Isso não é a Cocari, isso é a Aurora quem conduz esse negócio, mas realmente um resultado muito, muito interessante, positivo para a Aurora esse ano. E nós somos uma das 11 cooperativas donas da Aurora. Estamos lá participando do processo, temos um orgulho muito grande dessa parceria e dessa forma da intercooperação e de como as coisas funcionam dentro da Aurora, aonde fazem todo o processo de exportação. Nós continuamos conduzindo aqui a integração com o nosso produtor, temos agora em dezembro o fechamento do ano com os avicultores, com bons resultados e bom desempenho também no campo. Acho que temos produtores que, claro, que também avicultores diferenciados em relação ao que nós temos na média, mas eu diria que também nesse aspecto foi muito bem. Na questão de fertilizantes que nós temos, então, a intercooperação com a Conagro, e a sede fica lá em Paranaguá, ganhou peso. Nós começamos há 10 anos do nada,
quer dizer, não tínhamos nada de produção. As cooperativas do Paraná, com raras exceções de pequenas misturadoras, não tinham isso. Nós somos em 9 cooperativas lá dentro hoje e esse ano já se misturou 750 mil toneladas. Com um diferencial de qualidade, onde nós temos uma segurança de qualidade diferenciada para o produtor. Então, quando você volta na história, você pega uma semente diferenciada, aí você pega um fertilizante de novo, com uma preocupação muito intensa em qualidade. E aí você pega esse processo, uma ampliação grande, uma expansão do quadro técnico, fizemos grande esse ano também, uma expansão gerencial também grande para que cada gerente tenha foco na unidade. Ou seja, foi um ano de bastante mudança na Cocari, de bastante inovação. E somado a isso, nós ainda temos a questão da organização do quadro social, que de novo é diferente. De novo nós temos na frente, com a organização da liderança feminina, com regimento interno, com treinamento. Agora elas estão passando por um processo de capacitação, do mesmo jeito que a liderança jovem, e através do ISA e FGV, um curso de formação de novos conselheiros. E o que nós dissemos para esse pessoal desde a primeira aula: não se formem para a Cocari, se formem para a vida. O saber é a única coisa que é personalíssima. Você só não vai precisar quando alguém estiver cuidando da tua vida, porque todo o resto você pode ter ou não. Quanto mais se ensina, mais se aprende. Quanto mais você consegue transmitir, mais você vai conhecer, porque você tem que se preparar para poder transmitir para alguém. Então eu acho que nessa somatória toda foi um ano muito, muito positivo para a Cocari. A cooperativa alcançou os objetivos, Vilmar, as metas? Como foi essa parte de desenvolvimento em termos de meta? Nós não vamos conseguir atingir o faturamento que nós estávamos prevendo de orçamento. Até por causa da questão da estiagem que nós tivemos na soja, que é um principal produto nosso, vamos ficar em torno de 3% a 4% abaixo. Mas considerando pela dificuldade, se recuperou muito ao longo do tempo. O EBITDA, que é a geração de caixa, que é a capacidade de geração de resultado, nós devemos entregar. Por quê? Porque houve reação de preços, houve reação de preço de soja, houve reação, por isso também que aproximou o faturamento total daquilo que era a meta. Nós não vamos conseguir repetir o mesmo do ano passado, porém vamos conseguir entregar o nosso número lá na linha final. E Vilmar, você acredita que isso também se deve a um novo momento do Brasil? Olha, eu diria o seguinte: nós temos 2 Brasis hoje muito, muito claros. Nós temos um Brasil político, que é um Brasil que a gente tem problema sério. Nós temos a televisão batendo o dia inteiro, a mídia batendo o dia inteiro, e parece-me que o presidente nosso, com grande parte dos meios de comunicação, é isso. Está se procurando um nível de estresse o tempo inteiro. Mas independente dos processos políticos, nós temos um outro Brasil que está caminhando, que está dando certo. Se a gente olhar o nosso Brasil da nossa ministra da Agricultura, da ministra Tereza Cristina, fantástico o trabalho dela. Fantástico o trabalho dela. Contato com China, contato com os Estados Unidos, contato com a Europa, abrindo o mercado, buscando aproximar o mercado comprador daquilo que nós temos, que é a capacidade de produção. Então, se nós estamos produzindo e o mercado está comprador, nós temos oportunidades fantásticas. E a Tereza Cristina está fazendo um belo trabalho. Na outra ponta, nós temos o nosso ministro da Infraestrutura, que é o ministro Tarcísio, que é um cara que não vê, some, sumido, tal e tal, mas que está fazendo uma revolução na questão da infraestrutura. Por quê? Porque ele é um técnico de carreira, vem de lá de tempo militar, independente se é militar ou não, mas nós tivemos a conclusão da 163, nós estamos tendo agora o processo da Ferrogrão. Tudo isso caminha para o norte do país, não caminha para o sul. Então aquilo tudo que nós caminhávamos, ou para Santos, ou Paranaguá, ou São Francisco e Itajaí, acaba caminhando agora para os portos do norte. Então é uma mudança que ainda não é perceptível, mas ela é significativa e vai mexer com a questão de logística do país como um todo. E eu acho que nós temos mais exemplos positivos onde nós temos problemas políticos. Isso é real. Nós ainda temos que conseguir ultrapassar e nós precisamos de mais maturidade. O termo bem claro é esse, né? A hora que a gente conseguir resolver melhor essa questão política, eu acho que o país tem bastante. Não tem potencial para crescer um absurdo. Nós não vamos virar uma China, porque nós não temos infraestrutura para isso. Nós temos que lembrar que aquelas fábricas que estavam ociosas, que estavam paradas, hoje elas estão sucateadas, elas estão ultrapassadas. Então, produzir em relação às novas tecnologias, eu diria o exemplo mais claro, voltando a falar de fiação, quem não se modernizou em fiação saiu do mercado. Pura e simplesmente porque aquele custo daquele monte de mão de obra, com aquele baixo rendimento que existia nas fiações anteriores, não tem espaço hoje, porque não se paga mais por isso. E aí nós temos uma dificuldade, então, nós temos
problemas elétricos ainda no país, nós não investimos em eletricidade e em produção de energia ao longo dos últimos anos, então esse é um dificultador. Nós ainda temos o problema de suprimento disso, nós temos o problema, então, de modernização do nosso parque fabril. E aí, quando nós fazemos o comparativo entre o Brasil e os outros países, nós verificamos que a produtividade média do operário brasileiro é menor. Por que ela é menor? Você acha que nós trabalhamos menos que os outros? Que o Brasil é menos competente do que os outros? Ou que nós temos menos tecnologia? E aí nós entramos num sem número, né? A tecnologia tem a ver com o nível de estudo, nível de escolaridade, nível de estudo tem que ver com o nível de exigência para passar ou não passar, e aí nós entramos numa outra seara que não é nem o dia nem a hora para poder estar conversando. A cooperativa, então, teve um excelente ano, apesar de todas as dificuldades, os desafios, sem se esquecer do projeto socioambiental, né, dos projetos socioambientais. Novamente, o prêmio, né, do Chico Mendes foi da cooperativa. Como que você avalia esse quesito? Continua sendo como sempre foi. Nós precisamos sempre trabalhar em cima de um tripé. Um tripé é o econômico. Se o econômico não estiver bem, nada do que vai acontecer das outras áreas vai ser possível. Nós só conseguimos fazer os programas sociais se o nosso econômico estiver resolvido, se nós estivermos cumprindo aquilo que o associado delegou para que a gente pudesse fazer. Uma vez cumprido isso, aí vamos para o social e vamos para o ambiental, que é o respeito a tudo aquilo que tem. Mas não é só no ambiental e não é só o social. O social envolve além, envolve a comunidade. É fundamental para as entidades, esses programas que nós temos de apoio, nós temos consciência disso. Mas se a gente não tiver muito calcado e muito alicerçado no econômico, isso não é possível fazer. Porque não é só a entidade que você auxilia. Eu falo o tempo inteiro, vamos tentar olhar nossa região, quando nós falamos do abatedouro de frangos aqui, hoje tem 2.300 funcionários ali, alguém começou. Vamos imaginar nossa região. Hoje, envolvidos com frango na nossa região, diretos e indiretos, nós temos quase 10 mil pessoas. Vamos imaginar a nossa região. A nossa região é uma região que nós tínhamos muito cortador de cana. E esse cortador de cana, a gente sempre falou, vamos trocar o facão dele por uma faquinha pequena, desossa, por outra questão resolvido. Então, hoje, a Cocari, nós temos 1.340 colaboradores aproximadamente, 7.500 associados, mas no meio disso tem um sem número de outras atividades gerando sustentação, inclusive para os municípios onde nós estamos inseridos. Gilmar, então fala um pouquinho para a gente sobre os planos para 2020. Qual é a visão da cooperativa da Cocari? Quais são os objetivos principais da Cocari para 2020? Quando nós olhamos para o ano que vem, e não é só para o ano que vem, eu diria que para os próximos 3, 4 anos, nós teremos grandes oportunidades no país. A questão do problema lá na China, que desequilibrou a lei de oferta e demanda mundial de proteína animal, de carne, independente do tipo, ela continua, ela não foi resolvida. E mesmo depois de resolvida, ela vai demorar alguns anos até conseguir se restabilizar. Até lá, oportunidade. Isso vai gerar um mercado aquecido ainda esse ano e vai faltar carne no mundo. Tá? Então essa é a primeira realidade. Se mantém aquecido esse mercado, precisa comer. O que os animais comem fundamentalmente? Além de forrageiras, soja ou derivado e milho ou derivado. Tá? Então, para o nosso negócio, nós vemos um ano muito promissor. E isso para o país é fantástico, porque o principal produto do Brasil de exportação é do agro, que é o que dá sustentação. Então, pela primeira vez na história, nós já rodamos agora volume considerável de contratos para a safra 20 e 21 de soja. Está interessante por causa, vamos lá, eu tenho de um lado crise de carne e tenho outra desvalorização cambial que nos ajuda também, uma parte importante nisso. Mas na questão de fertilizantes, os Estados Unidos, produtores americanos, em função da crise, reduziram o consumo de fertilizantes. E aí o que começou? Começou a sobrar fertilizante no mundo, matéria-prima de fertilizante. E o preço do fertilizante caiu. E aí, para a safra 20 e 21 de soja, a relação de troca está melhor do que nos anos anteriores. Como o produtor tem a opção de fazer a relação de troca, ou teve já e continua tendo a relação de troca, ele tem que fazer continha. Mas eu gasto menos por alqueire ou por hectare de soja de custeio do que eu gastava, transformando em soja. Vou fazer meu contrato de soja e já garanto o meu custeio. Então isso já caminhou e no Cerrado caminhou de uma forma muito, muito boa e muito positiva até agora. Então, de verdade, a expectativa nossa para 2020, e não só 2020, e seguinte, é uma expectativa positiva. E para
finalizar, Vilmar, eu gostaria de pedir que você nos deixasse aí uma mensagem aí de fim de ano, de início de ano. Olha, de verdade eu acredito, e é uma frase que não é minha, é uma frase do presidente da Aurora, que o trabalho, antes de tudo, é uma bênção. E só sabe o que é essa bênção quem não tem ou não pode trabalhar. Então o que nós precisamos fazer é continuar fazendo a nossa parte. Funciona assim, muitas pessoas correm o tempo inteiro atrás de dinheiro. Deveriam correr atrás de sucesso, de realização profissional. O dinheiro deve ser consequência do sucesso e da realização, e não o alvo e não a meta. O dinheiro para o produtor deve ser consequência da sua produtividade e o resultado é do seu controle de custo entre a tua receita e o seu custeio, é o que vai sobrar para ele. Porque daí as coisas ficam mais fáceis. Dali para frente, gente, alguém vai fazer. Alguém vai ter competência, que sejamos nós. Que mesmo quando as coisas estiverem mais difíceis, nós tenhamos maior capacidade do que os nossos concorrentes. E vou pegar uma frase da Hortência, de uma palestra recente dela, não é porque você tem que se sentir perdedor. É que se alguém jogar mais do que você, independente de qual seja o jogo, e o jogo pode ser até a produção, se ele for melhor do que você, mas você fez o teu máximo, ele mereceu ganhar, mas você não perdeu, porque você fez o teu máximo. Você se sente perdedor quando você, de alguma forma, não consegue render tudo aquilo que você poderia em qualquer coisa. Quer seja na produção de soja, de milho, quer seja no trabalho que nós fazemos. Dali para frente, gente, é acreditar em Deus. E Ele é um cara que a gente precisa acreditar sempre, 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 porque Ele traça a nossa vida ao longo de todos os tempos e fazer a nossa parte. Eu acho que esse é o que vale para todos nós. Agora você vai acompanhar comigo os melhores momentos da Integra Cocari, confraternização realizada entre os colaboradores da cooperativa. Confira! O Integra Cocari, realizado no último sábado na Associação Atlética Cocari em Mandaguari, reuniu colaboradores de 28 unidades do Paraná e também lideranças da cooperativa. Essa foi uma confraternização diferente que contou com diversas atividades e apresentações, além de uma palestra com a ex-jogadora de basquete Hortência Marcari. Agradecer primeiro pela forma, pelo trabalho que eles realizam, pela seriedade que a gente tem na ponta e pelo trato com os nossos associados, né? Porque são eles que estão lá trabalhando, atendendo o associado, cuidando dos interesses dele, fazendo que as coisas aconteçam na ponta. Então, para nós é pedir, né? Olha, continue fazendo assim, continue trabalhando e queiram crescer. Cocari tem muitas oportunidades e as oportunidades acontecem e desejar desde já um Feliz Natal, um ano novo cheio de paz, alegria e prosperidade a todos. É um momento que a gente pode sair da nossa rotina. Claro que toda a rotina do dia a dia ela é importante, ela é necessária, só que também nós temos que ter uma oportunidade de poder estar conhecendo todos os nossos colaboradores, entendendo um pouco mais da realidade dele, da vida dele, do dia a dia, sem estar preso à rotina de trabalho. Então, eu não posso deixar aqui de ressaltar o trabalho que foi feito pelo Departamento de Recursos Humanos, que eles que idealizaram, que intensificaram os trabalhos e as rotinas deles para poder estar organizando e fazendo com que o dia de hoje acontecesse. No mínimo detalhe, junto com o pessoal de cooperativismo, todo pensado para que nós pudéssemos ter um dia especial, um dia para vir para a cooperativa, tirar de repente aquele estigma de você conhece o colaborador pelo telefone, você conhece a voz, mas hoje é o momento de você chegar e falar, olha, eu sou o João Carlos, eu sou da diretoria, obrigado por você estar fazendo parte da nossa equipe, pela dedicação que você dá. Então é o momento da gente de fato estar aproximando e sem dúvida alguma, quando a gente voltar para a nossa rotina do dia a dia, isso vai facilitar, vai fazer com que a cooperativa possa crescer e possa ter mais sucesso ainda. Para os colaboradores presentes, a troca de conhecimento e a oportunidade de conhecer colegas de outras unidades da cooperativa foram os pontos mais importantes. A
Acho que a mensagem mesmo é de gratidão, de ser muito feliz em poder participar dessa cooperativa, né? Agradecer a todos os nossos amigos, nossos companheiros, porque muitas vezes a gente passa mais tempo dentro da unidade, dentro da cooperativa, do que às vezes com os nossos familiares. São várias palavras que definem bastante uma pessoa que sabe aquilo que quer e aonde quer chegar. Eu acho que o esforço, dedicação, não dá para você definir uma pessoa quando quer chegar lá só com uma frase. Eu acho que são vários complementos, saber o que você quer, saber onde você quer chegar, ter um plano, enfim, tudo isso. Não é fácil, é muito difícil, vai ter muitos percalços, muitas pedras no caminho, vai doer. Mas o resultado final, quando você... Eu chego até a me arrepiar quando eu falo. Quando você consegue, quando você chega lá, é muito legal. Então vale a pena pagar o preço. Vamos agora para o Cocari Responde. No Cocari Responde de hoje, o engenheiro agrônomo da Cocari, Roberval Simões, vai sanar uma dúvida muito frequente entre os cafeicultores, que é sobre o momento adequado para a adubação do café. Confira! Olá, produtor. Com relação à adubação do café, a dúvida é o seguinte: adubo ou não adubo nesse momento? Simplificando para vocês, a questão da volta das chuvas era fator fundamental para o início da adubação. Por quê? O café ele precisa que seja jogado o adubo nele pensando no desenvolvimento de folhas e dos seus frutos. Mas não adianta eu jogar o adubo em condição de seca, que a absorção praticamente não existe. E no momento, como voltou a chover, nós temos o quê? Uma formação de raízes, a gente diz as radicelas, que são os pelos absorventes, que são dali que a maior absorção de nutriente ocorre. Com a chuva que volta essas raízes. No momento a gente praticamente tinha ali aquela raiz grossa que você vê no dia a dia, não é a raiz que absorve o nutriente, ela precisa desses pelos. E o pelo ele é formado justamente quando eu tenho uma condição de bastante umidade. É o que está acontecendo no momento com a volta das chuvas. Então realmente você, produtor, pode começar a adubar seu café. Quer saber qual será a agenda para os próximos dias na sua região? Confira a agenda Cocari. No dia 20 de dezembro acontece na Cocari de São Pedro do Ivaí a palestra com Silvestre Belletini, professor e doutor em entomologia, que falará sobre o tema Percevejos em soja, quando e como manejar. Também no dia 20 de dezembro, São João do Ivaí completa 55 anos. A festa de comemoração contará com show de Conrado e Alexandro no dia 20, no dia 21 João Neto e Frederico e no dia 22 Júlia e Rafaela. E chegamos ao final de mais um programa. Agradecemos imensamente a sua audiência, a sua companhia. Nesse ano de 2019, tivemos o prazer de iniciar esse trabalho. Iremos continuá-lo em 2020. Contamos com você. Estaremos preparando cada vez mais matérias que agreguem valor, agreguem conhecimento a você e a sua família. Que o seu Natal seja maravilhoso, repleto de união e cooperação e que em 2020 nós possamos estar juntos, crescendo cada vez mais. Cocari, sempre ao lado do homem do campo.